Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, muito bom dia. Hoje a gente vai ler Números 21 e 22, Salmo 70 e João capítulo 2. Vamos orar? Ó Deus, pedimos a tua bênção na leitura que vamos fazer, que o Senhor abra o nosso coração para ouvir, aprender e que o Senhor também nos transforme, Pai, segundo a tua vontade. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Números 21, nós já vimos desde o capítulo anterior que Israel está ainda no deserto, mas alguns conflitos, algumas situações aí já começam a acontecer. Eles quiseram passar pelo território de Edom, foram impedidos, né? E agora nós vamos ver um conflito, né? O rei cananeu de Arade, que habitava no Neguebe, ouviu que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles cativos. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, tanto eles como as suas cidades. E aquele lugar foi chamado de Horma, que significa destruição. Então, o primeiro conflito aí pesado aí que eles tiveram de enfrentar com a ajuda do Senhor. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Já que não puderam passar direto, tiveram que rodear. Mas o povo se tornou impaciente no deserto e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Esse é um episódio muito emblemático também, em que é feita essa serpente de bronze e todos que olhassem para essa serpente de bronze pendurada na haste eram curados. E isso é uma conexão muito interessante com a obra de Jesus, que é levantado da terra, né? E aqueles que olham para Cristo pela fé, né? Aqueles que confiam em Jesus, eles são curados do pecado, eles são perdoados, eles são reconciliados com Deus. Inclusive em João capítulo 3, na próxima leitura, nós vamos ver isso na conversa de Jesus com Nicodemos. Então os filhos de Israel partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, no deserto que está diante de Moabe, para o nascente. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. E dali partiram e acamparam na outra margem do Arnon, que está no deserto que se estende do território dos amorreus. O rio Arnon é a fronteira de Moabe entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor: Vaeb em Sufa e os vales de Arnon, e o declive dos vales que se estende para a sede de Ar e se encosta na fronteira de Moabe. Dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Reúna o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: Brote, ó poço, entoem cânticos para ele, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro e com os seus bordões. No deserto partiram do deserto partiram para Mataná, e de Mataná para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no alto do monte Pisga, que olha para o deserto. Então aqui vários deslocamentos e sem dar tantas descrições de quanto tempo permaneceram em cada um deles, né?
A vitória sobre Seom, rei de Esbom. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixe-nos passar pela sua terra. Não nos desviaremos pelo campo nem pelas vinhas, as águas dos poços, que não beberemos. Iremos pela estrada real até que tenhamos passado pelo seu país. Porém, Seom não deixou Israel passar pelo seu país. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. Veio até Jaza e lutou contra Israel. Mas Israel o matou a fio de espada e tomou posse de sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas estas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha lutado contra o antigo rei dos moabitas, de cuja mão havia tomado toda a sua terra, até o rio Arnon. Por isso os poetas dizem: Venham a Esbom, edifique-se, estabeleça-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Esbom e chama da cidade de Seom, e consumiu Ar de Moabe, e os senhores dos altos do Arnon, isso, consumiu Ar de Moabe e os senhores dos altos de Arnon. Versículo 29. Ai de você, Moabe, você está perdido, povo de Quemos. Entregou os seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós o ferimos com flechas, então estão destruídos desde Esbom até Dibom, e os assolamos até Nofa, e com fogo até Medeba. Então, mais um rei aqui, uma cidade, né, um povo destruído aqui. E mais um aqui, sobre Og, rei de Bazã. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou espiar a cidade de Jazer. Tomaram as suas aldeias e expulsaram os amorreus que estavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, para atacá-los em Edrei. O Senhor disse a Moisés: Não tenha medo dele, porque eu o entregarei na sua mão, junto com todo o povo e a terra dele. E você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. De tal maneira o derrotaram, a ele, a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram posse da terra dele. Capítulo 22. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel havia feito aos amorreus. E os moabitas tiveram grande medo deste povo, porque era muito numeroso, e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Por isso o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora essa multidão vai lamber tudo o que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era o rei dos moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Venha agora e, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra. Porque sei que a quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas foram levando consigo dinheiro para pagar os encantamentos. Chegaram ao lugar de Balaão, onde Balaão estava, e lhe transmitiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: Fiquem aqui essa noite e lhes trarei a resposta como o Senhor me falar. Veja aqui como é estranho, né, essa passagem toda, porque ele está dizendo aqui que ele vai buscar uma resposta do Senhor, o Yahvé. No entanto, o que eles estão indo buscar são encantamentos, né? São maneiras aqui dele amaldiçoar o povo. Então é um episódio muito estranho, é um profeta
É muito estranho toda essa situação em que ele se envolve, né? Mas nós vamos ver que ele é impedido de amaldiçoar o povo de Deus. Então os chefes dos moabitas ficaram com Balaão. Deus veio a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com você? E Balaão respondeu: Balaque, rei dos moabitas, filho de Zippor, enviou esses homens para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora e amaldiçoe este povo. Talvez eu possa combatê-lo e expulsá-lo daqui. Então Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque: voltem para sua casa, porque o Senhor não me deixa ir com vocês. Então os chefes dos moabitas se levantaram, foram a Balaque e disseram: Balaão se recusou a vir conosco. De novo, Balaque enviou chefes em maior número e mais honrados do que os primeiros. Eles chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-lhe que não se demore em vir até aqui, porque eu o cobrirei de honras e farei tudo o que você me disser. Venha, pois, e por favor amaldiçoe este povo. Balaão respondeu aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisas pequenas, coisa pequena ou grande. Agora peço que fiquem aqui também essa noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. De noite o Senhor veio a Balaão e lhe disse: como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montado na sua jumenta, e 2 de seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho com a sua espada na mão. Por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito entre as vinhas, havendo muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou a espancá-lo. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você para que você me espancasse já 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. E a jumenta disse a Balaão: não é verdade que eu sou a sua jumenta em que você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido o meu costume fazer isso com você? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor, lhe disse: por que você já espancou sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse se desviado, eu teria matado você e a teria deixado com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que você estava neste caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos seus olhos seguir viagem, voltarei. O anjo do Senhor disse a Balaão: vá com esses homens, mas fale somente o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os chefes de Balaque. Quando Balaque ouviu que Balaão havia chegado, foi ao encontro dele até a cidade de Moabe, que está nos confins do Arnon e na fronteira extrema.
Balaque perguntou a Balaão: Por acaso não mandei mensageiros para chamá-lo? Por que você não veio até aqui? Será que eu não posso, de fato, cobrir você de honrarias? Balaão respondeu a Balaque: Eis que estou aqui diante do Senhor. Mas será que poderei agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas e enviou uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque fez Balaão subir a Bamote Baal e dali Balaão viu a parte mais próxima do povo de Israel. Bom, ainda essa história não acabou, né? O próximo capítulo vai continuar. Nós vemos aqui Balaão sendo chamado por Balaque para ir amaldiçoar Israel. Ele ora a Deus, Deus diz para ele não ir, depois Deus diz para ele ir. Aí aparece o anjo do Senhor se opondo a ele no caminho, depois fala para ele continuar. Então, uma história bem intrincada, né? Uma mula fala com uma jumenta, né? Fala com Balaão. Então, assim, uma série de questões difíceis, né? Demandariam um estudo um pouco mais aprofundado. Inclusive, Balaão, o pecado de Balaão é mencionado numa das cartas lá do Apocalipse, as 7 igrejas, eu não me lembro exatamente agora qual delas. Então, Balaão, ele está tentando não desagradar Balaque, né? Não ser totalmente contra Balaque, ele está tentando meio que, sabe, ficar com um pé em cada lado aí da história, né? Então isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Mas a história continua e na próxima leitura a gente fala um pouco mais sobre isso. Salmo 70, oração pedindo ajuda ao mestre de canto de Davi em memória. Apraza-te, ó Deus, em me livrar, apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Retrocedam por causa da sua vergonha os que dizem: Bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em me socorrer, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te demores. Uma oração bem curta, pedido urgente aqui de socorro. E aqui, João 2. Casamento em Caná da Galileia. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: Por que a senhora está me dizendo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ele falou aos serventes: Façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: Encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: Agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ficaram ali não muitos dias. Provavelmente Jesus aqui está com apenas alguns discípulos.
aqueles primeiros, né, que já foram mencionados. Ele está num casamento aqui, a mãe dele fala para ele, ó, acabou o vinho, eles não têm mais vinho. E aí ele diz, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. E essa frase aqui é interessante a gente notar ela, porque em vários momentos no Evangelho de João vai ter essa expressão, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora, até que ele vai dizer lá no capítulo 13, é chegada a hora. Então, essa hora é importante. A hora da manifestação plena da glória de Deus em Cristo é na sua morte. Tá? Mas aqui, em alguma medida, a glória do Senhor já se manifesta, né? Como diz aqui, ele manifestou a sua glória, transformando a água em vinho. Ops. Transformando a água em vinho. E eu ia dizer alguma coisa, fugiu aqui. Mas o ponto é esse. Assim, esse é o primeiro sinal, né? Tá aqui, ó. Esse é o primeiro sinal que ele faz diante das pessoas de uma maneira muito pública. Talvez Maria soubesse que chegaria uma hora específica em que a glória de Deus se manifestaria em Jesus. E ela tenta antecipar as coisas, talvez. Olha, agora é a hora, vai lá, aproveita a oportunidade, alguma coisa assim. Mas não é isso que Jesus quer fazer, né? E ele não é guiado pela mãe dele também. Tem essa coisa, né? Ele deixa claro para a mãe dele que não é ela quem está no comando das coisas, né? E às vezes os filhos, depois de adultos, precisam dizer para a mãe, né? Mãe, agora deixa comigo, porque não é você que vai resolver algumas situações, né? Então, Jesus deixa muito claro isso, né? Que ele respeita a sua mãe, ele está ali cuidando da sua mãe o tempo todo, mas não é a sua mãe quem guia o seu ministério. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Isso aqui a gente leu no Salmo 69, ontem, na leitura de ontem. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantar em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Não sei porque quando eu seleciono aqui está pegando um monte de texto aqui. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então ele destrói tudo que está ali. Eles estão fazendo um comércio no templo, um comércio vinculado à adoração, porque animais deveriam ser levados para serem sacrificados, mas ali estava havendo um comércio que extrapolava qualquer regularidade, né? É certo que muitos eram de longe e quando chegavam em Jerusalém que compravam os seus animais para poder sacrificar, mas isso certamente envolvia um lucro exagerado, né? Envolvia certamente corrupção, enfim, talvez até animais inadequados, doentes, né? Eu lembro até de um filme que eu vi que retratava, né, animais ali mancos, deficientes e tudo mais. Então ele fala aqui de destruir e levantar o templo em 3 dias, mas ele se refere ao seu corpo. Né? O corpo de Cristo é o templo de Deus.
Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, Jesus conhecia as pessoas, sabia que elas eram, conhecia a natureza humana, né? Tinha onisciência a respeito do que pensavam, do que sentiam. Esse é o nosso Senhor Jesus, já manifestando desde o princípio do seu ministério, né, um caráter santo, um zelo pelas coisas de Deus, um poder maravilhoso de transformar, por exemplo, água em vinho, né? Um significado muito interessante desse primeiro sinal tem a ver com a ideia de alegria, porque o vinho ele tem esse simbolismo, né? Essa ideia de alegria, de despertar alegria. E um casamento nesse contexto sem o vinho, obviamente seria um casamento que teria perdido, né, aquele elemento que traz alegria para o povo e tudo. Então, Jesus, ele ao transformar a água em vinho, né, ele traz alegria de volta àquela festa, né? Bem, eu também tenho uma série de sermões em João, se você quiser ouvir, assim como em Lucas, eu tô fazendo a série em Lucas, já tem uma gravada de João inteiro. Apenas acho que da metade para o final do livro de João, eu faço seleções de alguns textos, eu acabo não pregando-os de forma minuciosa sequencialmente, mas a maior parte dos textos de João eu já tenho sermões sobre ele. Aqui nesse canal tem alguma playlist lá, exposições ou pregações, alguma coisa assim, no Evangelho de João. Tá bom? Se tiver interesse, é só ir lá. Deus abençoe você, um forte abraço, Deus te abençoe e até mais.